Olá, meu nome é Lohane, eu sou advogada aqui na Engraça Simões Advocacia e hoje nós começamos a nossa semana Aposentadoria Sem Mistérios. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os benefícios do regime geral de aposentadoria. Bom, o regime geral da Previdência Social, ele é um conjunto de regras que estabelece os direitos e deveres relacionados ao regime público de previdência social. É o regime jurídico que abrange a população em geral, como os trabalhadores da iniciativa privada e os contribuintes individuais, empresários autônomos, facultativos, donas de casa, desde que contribuam para o regime. Os servidores públicos titulares de cargo efetivo, militares, membros do Judiciário e do Ministério Público são vinculados a outros regimes com regras e requisitos diferenciados e a gente vai conversar sobre eles num outro vídeo. O INSS é responsável por administrar o regime geral de previdência, realizando a concessão e gestão dos benefícios previdenciários. Os pagamentos, por sua vez, são realizados pelo Fundo do Regime Geral de Previdência, entidade distinta com CNPJ diferente. Bom, o atual modelo da proteção social no Brasil foi instituído pela Constituição de 88 por meio do Sistema da Seguridade Social, que tem por objetivo garantir a atuação do Estado nas áreas de saúde, assistência social e previdência social. O INSS foi fundado em 1990, substituindo os antigos INPS e IAPAS, com a função de administrar os benefícios e serviços da Previdência Social, também como arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições sociais destinadas ao custeio previdenciário. Essas duas últimas funções são de natureza tributária e foram transferidas em 2007 para a Receita Federal do Brasil. No regime geral da Previdência Social, nós temos benefícios como aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria para pessoa com deficiência, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, benefícios assistenciais, pensão por morte e vários outros. Hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre os benefícios mais procurados pelos segurados, que são aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte. Aposentadoria. Bom, a aposentadoria, ela pode ocorrer de diversas formas. Tudo vai variar entre a idade, tempo de contribuição e qual era a atividade laborativa que era exercida pelo segurado. A reforma da Previdência alterou muitas coisas a respeito das aposentadorias e, pelas novas regras, temos novos requisitos para a concessão desse benefício. A reforma da Previdência alterou muitas coisas a respeito da aposentadoria, então temos novas regras, novos requisitos para a concessão do benefício. Então agora vamos ver quais são essas regras e o que mudou em cada benefício e o que pode se aplicar para você. Bom, a aposentadoria por tempo de contribuição é um dos tipos de aposentadoria que a gente tem no nosso sistema e existem vários tipos de aposentadoria por tempo de contribuição, que varia conforme o perfil de cada segurado. Então é preciso verificar qual é o perfil do segurado para ver qual é o tipo de aposentadoria mais vantajosa para o seu caso. Bom, antes da reforma, os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição eram os seguintes. Para os homens, era necessário completar 35 anos de tempo de contribuição e para as mulheres, completar 30 anos de tempo de contribuição. Nesse tipo de aposentadoria, não existia idade mínima e existia incidência do fator previdenciário. O fator previdenciário, ele é uma variável entre idade, expectativa de sobrevida e tempo de contribuição de cada segurado. E é em cima desse fator que se calcula o valor do benefício que a pessoa vai receber. O fator previdenciário é o grande vilão da história que acaba diminuindo a média salarial da pessoa e, em consequência, diminuindo o valor do benefício. Porém, o fator previdenciário, ele foi criado para modificar o valor da aposentadoria, permitindo que as pessoas se aposentassem mais cedo. Ocorre que a reforma da Previdência interpôs novas regras para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.
Para quem estava perto de se aposentar, vai poder entrar em uma das 3 regras de transição que foram criadas pela reforma, além de poder se aposentar pela aposentadoria progressiva, que é a aposentadoria por pontos. Bom, vamos ver quais são essas regras de transição. A primeira regra de transição é a regra da idade progressiva. Ela é destinada àqueles que já contribuíam para o INSS antes da reforma, mas ainda faltavam 2 anos para se aposentar. Você vai precisar cumprir os seguintes requisitos. Para os homens, é necessário ter 35 anos de tempo de contribuição e 61 anos de idade. Esses 61 anos, que é somados mais 6 meses por ano a partir de 2020, até atingir 65 anos em 2027. Para mulheres, necessário ter 30 anos de tempo de contribuição, 56 anos de idade e mais 6 meses em cima disso, desses 56 anos, até atingir 62 anos em 2031. A regra do recálculo é feita da seguinte maneira: é feita a média de todos os salários do segurado a partir de julho de 94, ou seja, o plano real, ou de quando você começou a contribuir após 94. O segurado vai receber 60% dessa média mais 2% ao ano acima de 20 anos de contribuição para os homens e acima de 15 anos de contribuição para as mulheres, respeitando sempre um limite máximo de 100% do valor da média salarial. A segunda regra de transição é o pedágio de 50%. Essa segunda regra é destinada para quem falta menos de 2 anos para se aposentar quando entrou em vigor a reforma, que foi em novembro de 2019. Você vai precisar cumprir os seguintes requisitos. Para os homens, deve acumular 33 anos de tempo de contribuição até a vigência da reforma e cumprir o período correspondente mais 50% do que, na data da reforma, faltaria para atingir os 35 anos. No caso das mulheres, é necessário ter 28 anos de tempo de contribuição até a entrada em vigor da reforma e cumprir o período faltante mais 50% do período que faltaria para atingir os 30 anos de tempo de contribuição. Fica um pouco confuso, mas se a gente colocar um exemplo, vai clarear um pouquinho. Vamos supor, faltam 2 anos para uma pessoa se aposentar na data da reforma, ou seja, ela se aposentaria em 2021. Pela reforma, não tem mais como pela idade mínima, mas pelo pedágio de 50%, ela pode pagar como o pedágio de 1 ano mais o tempo que faltava. Então, ela se aposentaria em 2022. Nesse caso, a regra de recálculo é um pouquinho diferente. É feita a média de todos os salários a partir do plano real, que foi em julho de 94, para fazer o valor da média com o fator previdenciário. A terceira regra de transição é opcional e vale tanto para quem contribuiu no INSS quanto os servidores públicos no regime privado. Para ter direito a ela, é necessário os seguintes requisitos. Para os homens, necessário acumular 35 anos de tempo de contribuição e somar 60 anos de idade e cumprir o tempo adicional, aquele que, na data da reforma, faltaria para atingir os 35 anos. No caso das mulheres, é necessário ter 57 anos de idade no período e cumprir o período adicional correspondente ao tempo da entrada em vigor da reforma, que faltaria para atingir os 30 anos. Vamos ilustrar com um exemplo para facilitar um pouquinho a cabeça. Bom, se faltavam 2 anos para eu me aposentar antes da reforma, então eu vou ter que contribuir esses 2 anos mais 2 anos, totalizando 4 anos para eu conseguir me aposentar, caso eu opte por essa regra de transição. Nesse caso, a regra do recálculo para o valor do benefício é feito a média de todos os salários a partir do plano real, como em todos, ou de quando a pessoa começou a contribuir. E, nesse caso, o segurado vai receber exatamente o valor dessa média, sem nenhum redutor pelo fator previdenciário. Outro benefício muito procurado é o auxílio-doença.
Nos termos do artigo 59 da Lei 8.213 de 91, o auxílio-doença é o benefício destinado a todos os segurados do regime geral que, cumprindo a carência, se mostrarem incapacitados para o trabalho ou atividade habitual de maneira temporária, ou seja, por mais de 15 dias seguidos, em razão da ocorrência de uma moléstia que pode ser relacionada ou não ao trabalho. O auxílio-doença é um benefício previdenciário de natureza não programável, ou seja, ele não decorre de um planejamento ou previsibilidade do segurado, mas de uma situação adversa que gera essa incapacidade laborativa. Embora a reforma da Previdência tenha alterado significativamente os requisitos para a concessão de muitos benefícios, curiosamente não trouxe grandes alterações em relação ao auxílio-doença. Aliás, conforme mencionado, o impacto mais relevante da reforma foi em cima da nomenclatura do benefício. As palavras doença e invalidez sofreram uma alteração, elas foram excluídas da redação do artigo, sendo substituídas pela incapacidade temporária ou permanente. Logo, para tutelar as situações de incapacidade permanente, a gente vai pedir aposentadoria por invalidez. E o auxílio-doença agora é chamado de benefício por incapacidade temporária. Para a concessão do benefício é necessário acumular 2 requisitos. O primeiro é a qualidade de segurado, que significa possuir 12 contribuições ininterruptas junto ao INSS, podendo ser prorrogado em casos de desemprego, e a incapacidade para o trabalho que seja comprovada por uma perícia médica. Lembrando sempre que para comprovar essa incapacidade é necessário que na perícia se apresentem documentos que comprovem a doença. E podem ser vários tipos de documentos. Pode ser um atestado médico, uma declaração, prontuário, receita médica, exame médico, todo e qualquer documento que especifique qual é a CID da doença, qual é a doença que incapacita o segurado para o trabalho. A regra de recálculo, como o benefício é calculado, entende que o salário de benefício é a média aritmética de 100% dos salários de contribuição do benefício, conforme uma interpretação ampliativa do artigo 26 da reforma da Previdência. Outro benefício muito procurado é o benefício da pensão por morte. A pensão por morte é um benefício concedido aos dependentes do segurado falecido, que pode ser aposentado ou não na época do óbito. O intuito do benefício é assegurar que os dependentes não sofram maiores prejuízos após a morte do segurado. Como dependentes, nesse caso, se enquadram as pessoas que dependiam economicamente do falecido, de modo que, no regime geral, separa em 3 grupos diferentes. O grupo 1 são os dependentes necessários, que podem ser os cônjuges, companheiros, que são os conviventes em uma união estável, o filho menor de 21 anos não emancipado ou o filho de qualquer idade portador de deficiência. Para todas as pessoas descritas acima, é uma dependência econômica presumida e não é necessário fazer essa comprovação no INSS. O grupo 2 de dependentes são os pais e o terceiro grupo são irmãos menores de 21 anos que não sejam emancipados. É importante lembrar que, na existência de dependentes do grupo 1, os outros são excluídos do direito de receber o benefício. É importante lembrar que, para o recebimento da pensão por morte, é indispensável comprovar na solicitação o óbito, a qualidade de segurado do falecido, se ele era aposentado ou se ele trabalhava na época, e a qualidade de dependente de quem está pedindo. A reforma da Previdência trouxe muitas mudanças drásticas para a pensão por morte, sobretudo na maneira do cálculo. Antes da reforma, o dependente recebia 100% do valor da aposentadoria, caso o segurado já fosse aposentado, ou da média salarial do segurado falecido. E como que ficou com a reforma? Bom, aqui vem uma mudança que não foi nada boa.
Nesse caso, o valor do benefício será equivalente a uma cota familiar. Vai ser assim: 50% do valor da aposentadoria do segurado falecido, mais 10% por cada dependente que tenha direito a receber a aposentadoria. Para clarear um pouquinho a cabeça, vamos colocar um exemplo, tá? Vamos supor que o senhor Márcio, que tem qualidade de segurado, acaba falecendo e deixa sua esposa Juliana e o seu filho Jefferson, que os dois eram seus dependentes. Nesse caso, o valor do benefício vai ser de 70%, os 50% e mais 10% por cada dependente. Vamos ver outra situação. Vamos supor que esse mesmo senhor Márcio falece e ele era divorciado da senhora Juliana, mas pagava a pensão alimentícia somente ao filho Jefferson. Nesse caso, quem receberá é o filho Jefferson e o valor será de 60%, no caso, 50% mais 10% por apenas um dependente. Vamos supor outra situação que também acontece com muita frequência. Vamos supor o seguinte: o senhor Márcio e a senhora Juliana conviviam maritalmente, conviviam na mesma casa como marido e mulher, mas eles não eram casados no papel e nem tinham uma união estável reconhecida em cartório. E agora? Ele falece e a senhora Juliana tem direito ou não tem direito a receber a pensão por morte? Sim, ela tem direito. E nesse caso, ela terá que comprovar a sua união estável por meio de uma diversa documentação, que pode ser prova de mesmo endereço, conta bancária conjunta, ela apresentar como dependente na declaração de imposto de renda, documentos hospitalares, enfim, diversos documentos que comprovem o mesmo endereço. Ainda também pode ser demonstrado pelo depoimento de 3 testemunhas. Ainda vale ressaltar que existem alguns casos onde a pensão pode ser recebida de maneira vitalícia, que são 3 casos. Que o falecido tenha realizado pelo menos 18 contribuições para a Previdência Social. A segunda, que na época do óbito, o cônjuge estivesse casado pelo menos 2 anos com o falecido. E o terceiro, que a pessoa beneficiária à pensão tenha pelo menos 44 anos na data do óbito, tá? Preenchendo todos esses requisitos, a pensão será paga de forma vitalícia. Se ausente qualquer um desses, o benefício será pago por apenas 4 meses. No entanto, vale lembrar que no requisito idade, a pensão será paga por um período determinado que pode variar entre 3 e 20 anos. Mas tem um adendo que, caso o cônjuge sobrevivente seja inválido, a pensão também será paga de maneira vitalícia. Ainda vale lembrar que a reforma da Previdência fez alterações quanto ao que se refere à acumulação de benefícios, ou seja, o dependente já era aposentado, já recebia um auxílio-doença e vai receber essa pensão por morte junto. Ainda é possível esse recebimento, mas nesse valor vai incidir um desconto que para cada faixa de valor é um desconto diferente que é interposto por lei. Então, para cada caso, para cada valor, né, tem um desconto diferente. Então, tudo vai depender do salário, né, que o segurado vai receber. Bom, o que a gente tinha para conversar sobre os benefícios mais procurados foi isso. E vocês devem estar se perguntando: Lohane, cadê a aposentadoria especial? Mas calma, que por conta de todos os detalhes, todas as peculiaridades da aposentadoria especial, a gente vai fazer um vídeo falando só sobre a aposentadoria especial. Então, se você quer saber sobre a aposentadoria especial, continua acompanhando a nossa Semana Aposentadoria Sem Mistérios, que a gente vai conversar tudo sobre ela. E caso vocês tenham dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários que no final da semana a gente vai fazer uma live respondendo todas as dúvidas de vocês. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Eu agradeço a companhia de vocês, agradeço por vocês terem assistido. A Ingrácio Simões agradece a sua visualização e desejamos a todos um excelente dia. Muito obrigada!